Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus. É a lição de número 10, de 8 de dezembro de 2019. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender sobre o como Davi lidou com o seu pecado, com a sua queda, como ele encarou esse momento da sua transgressão. Nesse trimestre, que nós já estamos caminhando para o final, estamos estudando sobre o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus, nos livros de 1º e 2º Samuel, onde estamos aprendendo com o professor e pastor Osiel Gomes, como Deus lida com o seu povo, como Deus conduz a sua obra ao longo dos tempos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Toda semana nós temos a grata satisfação de postarmos um conteúdo aí da EBD para abençoar a sua vida, o seu ministério e fortalecer a sua vida como professor, como superintendente e também como aluno da EBD. Muito obrigado a você que já tem, que já se inscreveu aí no nosso canal. Muito obrigado a você que tem deixado o seu joinha e continue fazendo isso, continue dando like, compartilhando o nosso vídeo, o nosso comentário e também comentando aí na barra de comentário do vídeo. Isso é muito importante. Depois dessas considerações, nosso texto áudio está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, que diz: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. A nossa verdade prática diz: somente o revestimento da graça divina, na força do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado, que é a ofensa premeditada contra Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, os versículos de 1 a 18. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer essa leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia, ler todo o capítulo 11 de 2 Samuel, onde vamos encontrar aí sobre o pecado do homem segundo o coração de Deus. Antes de falar qualquer coisa, ainda eu gostaria de dizer a você que é muito importante você fazer a leitura diária, o culto doméstico. Todos os dias da semana, um texto que nós temos aqui na leitura diária, para você ler com a sua família e estar fortalecendo o seu vínculo familiar e também o seu vínculo espiritual com a sua casa. Também dizer a você que, como diz o apóstolo Paulo, a inclinação do pecado é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo já dizia que se nós vivermos no pecado, certamente nós morreremos. Mas se vivermos no Espírito, certamente nós teremos vida, certamente nós iremos produzir para a glória do Senhor nosso Deus. Já aí na nossa introdução, o nosso comentador diz que a presente lição procura mostrar que ser escolhido de Deus para algum propósito não evita a possibilidade de uma eventual queda. Todos nós estamos passíveis de uma queda, de um pecado, seja ele qual for. Na verdade, estamos passíveis, estamos sujeitos, mas isso não quer dizer que nós não possamos evitar. O pecado ele é evitável, a gente consegue evitar. A gente não evita o pecado, muitas vezes, por mera falta de força de vontade, por mera falta de esforço para evitar o pecado. Mas todos nós podemos evitar o pecado. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, no qual nessa lição, ele não evitou o pecado. E a sua história foi uma história triste. Ele entrou para a história de uma maneira triste, por causa da sua queda,
por causa da sua pecaminosidade, algo que ele poderia muito bem ter evitado. E nessa lição nós vamos aprender que o Senhor nosso Deus, Ele nos conclama, Ele nos chama para viver uma vida de santidade e evitar o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, conforme diz o escritor aos Hebreus, na altura do capítulo 12 e o versículo 2 ali, né, do seu texto. Aqui, o homem segundo o coração de Deus, nosso primeiro ponto. Né? O homem segundo o coração de Deus. A expressão segundo o coração de Deus significa que Davi, ele procurava agradar ao Senhor em tudo. O homem segundo o coração de Deus é aquele que procura agradar ao Senhor em tudo. Né? Sabia esperar, né? Ele sentia segundo o coração de Deus, ele agia de acordo com o coração de Deus, ele buscava a vontade divina para a sua vida, mais do que a sua própria vontade. E é interessante que se diga de antemão que o pecado de Davi não anulou o fato dele ser o homem segundo o coração de Deus. É um homem segundo o coração de Deus que pecou e que continuou sendo o homem segundo o coração de Deus, por causa do seu arrependimento. É diferente de Saul, que pecava e não arrependia. Sentia remorso, né? Sentia aquela tristeza fajuta ali, mas depois voltava a fazer a mesma coisa. Amava mais o trono de Israel do que a sua comunhão com Deus. Davi, ao contrário disso, ele amava mais a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus, do que o trono de Israel e do que as demais coisas. Nosso segundo item aí, Davi era o escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Um homem segundo o coração de Deus, que infelizmente cometeu pecados gravíssimos, 2 grandes pecados seguidos, né? Que é o adultério com Batseba e o homicídio de Urias, né? Matou Urias a troco de nada, por assim dizer, para ficar com a sua mulher, né? Mas a troco de nada. Deus, ao repreender Davi, né, quando ele envia o profeta Natã, diz o seguinte: eu te cobri de glória e de riqueza, e se isso ainda fosse pouco, eu te daria mais. Deus usa o profeta Natã para dizer que se Davi quisesse mais coisas, Deus teria dado. Se Davi quisesse mais mulheres, né, sem ser a mulher de Urias, é claro, de uma mulher casada, ele teria, sem estar incorrendo num grave pecado, né, de adultério. Posto que a poligamia era tolerada, embora Deus não quisesse, mas tolerava a poligamia. Isso não iria acarretar nenhum pecado a mais para Davi, nenhum problema a mais para Davi no contexto em que ele estava vivendo. Mas ele cresceu o olho, por assim dizer, exatamente em uma mulher proibida. Uma mulher que já tinha marido. Uma mulher que já tinha o seu cônjuge, o seu companheiro. E ele panha para si essa mulher e covardemente mata o seu marido Urias. Então Davi, o homem segundo o coração de Deus, que deu lugar ao diabo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: não deis lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é quando nós deixamos o pecado tomar conta do nosso coração. O pecado vai enraizando, o pecado vai alastrando, e daí a pouco a gente não tem mais como sair. A única coisa que nos resta é ser enlaçado pelo pecado e, consequentemente, estamos aí, né, no laço, né, do nosso inimigo, do adversário, né, que é o diabo. O nosso segundo ponto, né, o ambiente em que Davi pecou, né, criando um ambiente propício ao pecado.
É bom que se diga que o pecado, ele é gestado. A Bíblia diz que, havendo a concupiscência, né, dado luz, ela gera o pecado. Né? É uma gestação. O pecado, ele é concebido, o pecado é gerado, o pecado é mentalizado. As pessoas, quando elas erram, dizem, eu fiz isso sem pensar. Na verdade, essa é uma mentira, né? Porque ninguém age sem pensar. Mesmo que pensou de forma rápida, mesmo que pensou, né, de forma ágil, né, hábil, mas é pensado sim, né? É concebido, o pecado é concebido, né? É premeditado, a pessoa vai gerando aquela situação. Né? O pecado premeditado, como o pecado de Davi, ele é gestado, ele é gerado no coração e na mente. Como que Davi, ele gerou, como que Davi criou esse ambiente de pecado? A Bíblia diz que em todos os anos havia um período do ano em que os reis saíam para a guerra, né? Em que os reis, né, se empenhavam em uma batalha, em uma campanha militar. Nesse momento da vida de Davi, né, está no momento da guerra, está no momento de começar a guerra, e a guerra era contra os amonitas. Eles deveriam tomar a capital, né, de Amon, né, dos amonitas, que era Rabá, e ele faz o seguinte, ele transfere a sua responsabilidade. Ele manda Joabe, o seu comandante, na frente da guerra, e ele fica no palácio, né, descansando. Então o primeiro erro de Davi, né, o primeiro ambiente que Davi cria, né, para o seu pecado, é a transferência de responsabilidade. Ele passa a sua responsabilidade para outro. Isso é muito problemático. Quando nós começamos a transferir responsabilidade, se esquivar daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Mesmo a gente tendo condições de fazer, mesmo sabendo fazer, a gente diz que não tem como, que não sabe, que não pode e passa para o outro. Isso é muito problemático. Então, o primeiro tipo de ambiente, né, que Davi cria. O segundo ambiente criado por Davi é a ociosidade. Né? Ele fica ocioso, né, no terraço, olhando para um lado e para o outro, andando para um lado e para o outro, né, no palácio, né, ali, até quando ele vê Batseba, que está ao pé do seu palácio, né, se banhando. Né, e quem está se banhando é que está numa situação de nudismo. Né, quem está todo tomando banho está numa situação de nudismo, que muito bem também poderia ter evitado, né, essa provocação, mas que não o fez. Mas Davi, estando ocioso ali, né, no palácio, ele vê essa situação e gera no seu coração ali uma situação de pecado. O nosso comentador aqui no Subsídio Bíblico Teológico diz que a ociosidade, ela abre portas para todos os tipos de tentação. Uma pessoa que não trabalha, que está ocioso, né, alguém chega a dizer que mente desocupada é oficina de Satanás. Uma mente desocupada é oficina do Satanás. Pessoa que não trabalha, certamente ele vai dar trabalho. Certamente vai ter tempo de ficar maquinando coisas vãs, né, coisas pecaminosas. O outro ambiente que Davi proporciona na sua própria mente é a ambição pelo bem alheio. Era bonita Batseba? Sim. Era linda, formosa, mas não era dele. Né? Era uma mulher, né, que desejável? Sim, mas não era dele. Era mulher do seu próximo, do seu companheiro. E além disso, o seu fiel soldado, um dos seus melhores soldados, né? Urias fazia parte da tropa de elite que defendia o rei, né? defendia o palácio real. Né? Era um soldado de infantaria, né? Aquele que estava na frente das piores batalhas, das guerras mais reindas, e que dava mais segurança a Davi, e que dava mais proteção a Davi. Mas a ambição por tomar a mulher de Urias, desse fiel soldado,
levou a Davi criar um ambiente pecaminoso que não tinha mais como voltar atrás, como nós vamos ver aqui à frente. Né? Os meios que contribuem para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa a desejar o pecado, ela se aprofunda, né? ela aprofunda esse desejo, fecha as portas para as coisas de Deus, levando o Espírito Santo a retirar-se dela. Então, o desejo pecaminoso de Davi levou a ele a arrumar alguns meios, né, os mais terríveis possíveis, né, para tomar a mulher de Urias. Primeiro, o primeiro meio, né, para a prática do pecado foi o seu desejo, né, o seu desejo pecaminoso. Né, um dos meios terríveis que o levou àquela prática, né, é o desejo pecaminoso, é que leva o indivíduo a fechar as portas para o Espírito Santo, né, e começar a se distanciar do Espírito Santo, arrumar jeitos para pecado. É quando uma pessoa ela quer praticar algum tipo de pecado, algum tipo de imoralidade, ela começa a se afastar, né, do convívio com as coisas espirituais, começa a se esquivar e se a esconder para ter condição de praticar o seu pecado às escondidas. Uma outra coisa que Davi utilizou, um outro meio que Davi se utilizou para a prática do seu pecado, foi o seu poder e a sua influência. Mesmo que Batseba não quisesse ir até o rei, né, ter contato sexual com ele, mesmo se ela não quisesse, né, o que é muito improvável, né, que ela não quisesse, mesmo se ela não quisesse, ela não teria como revidar, ela não teria como, né, fazer uma queda de braço com o rei. O rei tinha o poder e tinha a influência. Bastasse mandar o servo, como mandou, né, para buscá-la, ela teria que vir ao palácio. E teria que fazer mesmo o que ele quisesse. Ele usa o seu poder de uma forma abusiva. Hoje é o que nós conhecemos, né, na lei como abuso de autoridade. Ele abusou do seu poder. Certamente isso não passaria impune perante o Senhor nosso Deus. Por isso, nosso comentador vai dizer assim: nada mais poderia detê-lo no caminho do pecado. Mesmo a informação de que Batseba era uma mulher, era a mulher de um dos seus oficiais mais fiéis. Nessa condição, Davi já estava longe de Deus, né? Quando o homem deixa o seu coração, né, ser dominado pelo pecado, nessa situação, o seu coração já está longe de Deus, né? O nosso terceiro e último ponto vai falar sobre o adultério e homicídio de Davi. Né? Primeiro, pecado gera pecado. O Salmo de número 42, o versículo 7, diz que um abismo chama outro abismo, ou um pecado chama outro pecado. A prática de um pecado gera mais pecado. Ao tomar ciência de que Batseba estava grávida, Davi engendrou um plano. Qual era o plano? O plano era trazer Urias, que estava na guerra contra os amonitas, né? A essa altura, Batseba já estava no palácio com Davi, indo e vindo, né? Vivendo uma vida de amante, né? Há um tempo considerável. Tempo esse que deu para engravidá-la, né? Ele manda trazer Urias e fala para Urias ir para casa. Vai para casa, Urias. Mas a Bíblia diz que Urias, ele não desceu para casa. Ele diz: como que eu poderia ir para casa, estar descansando na minha casa, enquanto os meus companheiros estão na guerra? Eu não posso fazer isso. E ele fica ali ao redor do paço do rei, ao redor do palácio, ao entorno do rei. O rei, então, o embebeda, né? E manda ele ir para casa. Mas mesmo bêbado, mesmo embriagado,
ele não desce para casa. Ele não foi para a casa dele. Davi, ele pensa, então, agora não resta outro jeito. A primeira coisa que Davi faz, né, para esconder o seu adultério, é tramar, né, um meio de safar do seu erro, né, que é trazendo Urias, né, para estar com Batseba. Assim Urias assumiria um filho que não era dele. Ao ver que essa trama não deu certo, ele arruma então uma segunda trama, uma trama maldosa para matar Urias. Ele escreve uma carta, né, para Joabe e diz: coloque Urias na frente da batalha, né, quando a guerra estiver acalorada, quando a guerra estiver forte, coloca Urias na frente da guerra contra os amonitas, né? E é o que acontece, né? E foi o que aconteceu, né? Urias, fiel soldado que era, ele não leu a carta. Ele entrega a carta para Joabe, assim como Davi pensou, Joabe executou. E agora ele estava livre para então se casar com Batseba. Depois que morre o seu fiel soldado, né, quando morre seu fiel soldado, ele tem uma trama maldosa para assumir Batseba. Ele fica de luto 7 dias, né, como que está triste pela vida do seu soldado, e depois ele vai assumir Batseba como se nada tivesse acontecido. Já passou o luto, né, já passou a tristeza, só que agora aparece o profeta Natan dizendo: o que você fez em oculto, Deus vai fazer diante do sol. Aquilo que você fez às escondidas, Deus vai colocar diante de todo Israel. O pecado, ele gera mais pecado. Pecado de adultério, agora ele gera o pecado de adultério, né? O pecado de homicídio, conforme nós vamos ver no próximo item, o homicídio de Davi. O pecado de Davi vai tomando grandes proporções. O rei entrega Urias na mão de Joabe para que seu turno colocam na frente de uma peleja suicida, que não tinha mais como, né, ele escapar. Na verdade, não morreu somente Urias nessa batalha. Outros soldados morreram também. Quando Joabe manda informar o rei, né, que Urias havia morrido, né, naquela batalha, Davi diz: não, a espada devora tanto um quanto o outro. Ou seja, isso é normal, né? Ele já sabia, né, que a trama era para matar Urias. Então ele não se comove. Ele diz: não, a espada mata tanto um quanto o outro, né? Davi plantou uma grande injustiça e colheu uma grande amargura. Deus falou através do profeta Natan: a espada não se afastará da sua casa jamais. A casa de Davi, depois do seu pecado, viveu uma situação sangrenta, uma situação horrível, né? Aminon tendo relação com Tamar, né, os seus filhos, a filha, né, com o filho. Depois Absalão matando Aminon. Depois Absalão tomando o trono de Davi. A vida de Davi virou um caos. A espada não saiu mais da sua casa. O pecado, meus amados irmãos, traz consequências terríveis para a nossa vida. O pecado, ele traz consequências gravíssimas para a nossa vida. Né? Então Davi plantou uma grande justiça e ele colheu grande amargura. O pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora fazia a vontade do diabo. Um homem que deveria apenas fazer a vontade de Deus, foi escolhido por Deus e sabia como fazer a vontade de Deus, mas permitiu o inimigo, né, guiar o seu coração por algum momento. Davi e seu comandante, né, experiente em guerra como era, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma trama maldosa.
né, sabia perfeitamente que era uma trama maldosa. Ali, a máscara de Davi cai diante de Joabe. Agora, Joabe não mais o vê como um homem santo, mas como alguém de caráter duvidoso, pois ele acabou de fazer um pedido sujo, um pedido nojento, um pedido horrível de colocar o homem de confiança, Urias, na frente da guerra. Agora Joabe, né, que era um assassino, o assassino de Abner, o fiel guerreiro de Saul, e que viera pedir abrigo a Davi para ser guerreiro de Israel junto com Davi. Agora Joabe, que era esse assassino cruel de Abner, agora ele não tem mais o que se esconder, porque Davi acaba de se igualar ao seu comandante. Davi, que repudiou a atitude de Joabe, chorou e lamentou a atitude de Joabe, agora faz a mesma coisa. Trama de modo maldoso, de modo covarde, a morte do seu fiel soldado. O rei de Israel não era mais o rei modelo, espiritual e excelente. Joabe não somente poderia blasfemar de Davi, como não mais poderia ser repreendido pelo rei a respeito de Abner. Vezes por outra, Davi jogava na cara de Abner, de Joabe: você matou Abner covardemente, você feriu um guerreiro justo e que lutou de forma justa no comando do exército de Saul. Ele sempre jogava isso na cara de Joabe, mas agora ele não podia mais jogar isso na cara de Joabe, porque ele era igualzinho, ele era do mesmo jeito. Da mesma maneira que Joabe tramara a morte de um homem inocente, naquele momento inocente, Abner, Davi trama a morte de um homem inocente. E não apenas em um momento da história, mas em todo momento da história, Urias se mostrou um homem de confiança, né, do rei Davi. A tentativa de Davi de evitar a suspeita de seu pecado. Em seu atoleiro pecaminoso, depois de 7 dias de luto, imediatamente Davi tomou Batseba como sua esposa. Ele pensava afastar quaisquer suspeita de um relacionamento extraconjugal. É importante dizer que Batseba teve grande participação no pecado de Davi. Ela não se resguardou, mostrou-se pecaminosamente. Era uma mulher ambiciosa, cheia de planos. Isso pode ser comprovado pelo texto de 1 Reis, capítulo 1, versículos de 11 a 31. Tudo poderia passar despercebido perante o povo e logo esquecido, mas o autor sagrado, né, o contraria dizendo: porém essa coisa pareceu mal aos olhos do Senhor. Tudo passaria despercebido se os olhos do Senhor, que tudo vê, não estivesse acompanhando a história. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus acompanha a nossa história. Nada fica oculto em nossa vida. O pastor Hernandes Dias Lopes, né, em seu livro Piedade e Paixão, ele diz que muitos dos nossos obreiros, muitos de nós, condenamos o pecado em público e o fazemos em particular, porque achamos muitas vezes que Deus não está vendo, né, o nosso recôndito, né, no escondido do nosso quarto, Deus não está vendo. Lê do engano, meus amados irmãos. Deus vê as nossas ações e as nossas atitudes. Eu notei que Urias era um estrangeiro, era um heteu. Os heteus eram povos cananeus, né, os hititas, né, que viveram na terra de Canaã. Deveriam ser expulsos da terra de Canaã. Mas esse heteu, né, que era na verdade um cananeu, fazia parte da terra de Canaã, né, se converteu ao Deus de Israel, pelo que nós sabemos, porque ele fazia parte do exército de Davi. Ele se converteu ao Deus de Israel.
E ele foi mais fiel ao Deus de Israel do que Davi, que era um hebreu. Aqui eu chego à conclusão que um estrangeiro temeu mais a Deus do que um hebreu, que deveria temer a Deus com todo o seu coração. Quantos de nós, que estamos na presença de Deus, servindo a Deus, e até mesmo servindo no santo ministério, em algum momento não temos o respeito do Todo-Poderoso. Não servimos a Deus como deveríamos servir. Quando, em muitos momentos, o ímpio, o pecador, se mostra mais temoroso a Deus, se mostra mais temente a Deus, do que aqueles que estão nos arraiais dos santos. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos cair no mesmo pecado de Davi. Eu ouvia ainda ontem uma expressão que eu gostei muito. Os inteligentes aprendem com seus próprios erros. Os sábios aprendem com os erros dos outros. Que sejamos sábios, meus amados irmãos, e aprendamos com os erros de Davi, para não cairmos no mesmo erro, na mesma situação. O que Deus espera de nós é santidade. Santidade convém à casa do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, repasse esse conteúdo para outras pessoas. E que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.